Akhenaton foi um marco na história do Egito e na história da humanidade. Ele foi o precursor dos ensinamentos de Buda no Oriente e de Jesus no Ocidente. Muitos egiptólogos enaltecem a figura ímpar de Akhenaton ao perceber que só uma pessoa iluminada se preocupa com a evolução não apenas do seu povo, mas de todos os seres humanos. É Christian Jacques, egiptólogo francês, que assim se expressa sobre Akhenaton. Akhenaton foi o gênio da humanidade. Também é Christian Jacques que conta a história de um personagem da cidade de Akhetaton, o qual declara num texto: Akhenaton é um Nilo para a humanidade. Ele é como a mãe que dá vida ao mundo. Arthur Weigel, egiptólogo inglês e autor de um livro sobre a vida do faraó Akhenaton, afirma o seguinte: Akhenaton foi o primeiro homem a quem Deus revelou como fonte de amor universal. O egiptólogo americano James Henry Bresside diz desse faraó: Akhenaton era um homem inebriado de divindade. No Antigo Egito era comum o faraó adotar diversos títulos, e dentre os usados por Akhenaton citamos aquele que vive na harmonia universal. Com esta designação, ele mostra aos homens a necessidade de evolução espiritual, porque sabia que a humanidade fatalmente teria de percorrer o caminho da luz para atingir a harmonia universal. Sua filosofia estava fundamentada no princípio do viver em verdade, que manifesta o ser íntegro, equilibrado, transbordante de amor e justiça. Akhenaton teve a coragem de realizar a reforma social, política, religiosa e artística, inclusive retornando a cânones de uma época arcaica que deu origem à escola de Heliópolis, que cultuava a divindade Ra ou Otom, deus do sol e da criação, em cuja filosofia ele se inspirou. O faraó desperta o povo para a compreensão do Deus único, permitindo a sua entrada no templo da nova cidade, para que todos pudessem participar do convívio com Atom e receber as suas graças. Em seu pensamento não havia lugar para o ódio e a guerra, pois considerava todos os seres como irmãos e desejava que vivessem num mundo de paz. Akhenaton é o filho de Atom, é o grande mestre do culto, é o sacerdote divino. Ele é o governante cuja principal função é educar, para que todos compreendam a natureza de Atom e a sua filosofia de verdade, paz e amor. O faraó ensinava a sua doutrina para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele aprecia esse contato direto com seus súditos, que se transformam em alunos. Akhenaton conduziu a religião egípcia no sentido de despertar o povo para a compreensão do Deus único e de mostrar o caminho da ascensão espiritual que todo ser humano deve seguir através do amor, da justiça e da verdade. Séculos mais tarde, Jesus veio concretizar esta missão, ensinando sobre o amor, deveis amar o próximo como a vós mesmos. Sobre a justiça, ele dizia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. E sobre a verdade ele dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A sua mensagem ocorreu no passado, mas permanece atual para o presente e certamente servirá para o futuro, pois trata de uma lei universal que deverá ser seguida pelo ser humano mais cedo ou mais tarde, a fim de atingir a evolução cósmica. Akhenaton recebeu o nome de Amenhotep por nascimento, mas ao assumir o trono do Egito se torna Amenhotep IV, 10º faraó da 18ª dinastia, e mais tarde ele muda o seu nome para Akhenaton. Nefertiti, que significa a bela chegou,
era a prima de Amenhotep, pois que era filha do ministro Ai e irmão da rainha Tii. Eles brincavam e estudavam juntos desde crianças e gostavam de aprender os textos sagrados da religião do Egito, a mais antiga dos séculos, e gostavam de pesquisar a sua simbologia. O faraó Amenhotep III e rainha Tii, pais de Akhenaton. Ele conheceu a jovem Tii numa festa em palácio, ficando impressionado com a beleza enigmática da moça e a escolheu como esposa. Ela não tinha origem real, mas era descendente de família nobre. O casal já mostrava simpatia e preferência pelo deus solar Aton, tanto que a rainha batizou o barco que recebeu de presente do faraó com o nome de Ten-Re-Aton, que significa o esplendor de Aton. O príncipe Amenhotep era uma criança normal, como se observa pelas primeiras estátuas. Ele gostava de brincar com suas primas, que eram duas lindas meninas, Nefertiti, que significa a bela chegou, e Mutidejemete, que significa a mãe é meiga, que eram filhas do irmão da rainha Tii, que visitavam seguidamente o palácio. O príncipe e seus irmãos e irmãs, bem como as suas primas, tinham aulas com o mestre Amenhotep, filho de Apu, que conduzia o aprendizado das crianças nas diversas matérias, inclusive na religião. Amenhotep desde cedo demonstrava inclinação pelo caminho de Deus, a quem ele vai descobrindo na própria natureza. No desabrochar de uma flor, no voo de um pássaro, nos filhotes de um animal, nas folhas caindo das árvores, na orientação de seu pai, no carinho de sua mãe e na voz de seu mestre. O faraó Amenhotep III manda construir o seu templo funerário, onde foram colocadas duas estátuas suas de tamanho gigantesco, pois pesavam 700 toneladas e tinham 18 metros de altura. Elas foram colocadas na frente do templo e ficaram conhecidas na época ptolomaica como os Colossos de Menon. Amenhotep e Nefertiti, os dois jovens, sentiam uma profunda amizade, que foi se transformando em amor, e ele logo pediu sua prima em matrimônio. O enlace foi realizado na corte egípcia com uma grande pompa no ano de 1386 a.C., quando Amenhotep tinha 12 anos e Nefertiti apenas 10 anos de idade. Com a morte prematura de seu irmão, o príncipe Tutmés, herdeiro ao trono do Egito, o governo seria destinado a Amenhotep. Assim, aos 15 anos de idade, o jovem Amenhotep assume o trono do Egito numa corregência com o seu pai. Então, o príncipe acrescenta como nome de coroação Neferkeperu-Ra, que significa a beleza das transformações de Ra. A coroação de Amenhotep IV não é realizada em Tebas, mas em Hermontes, que representa a Heliópolis do Sul, e o que causou uma grande agitação no clero de Amon. O faraó adota o título primeiro profeta de Ra-Arakti, símbolo de origem solar e grande dos videntes, porque ver tinha o sentido de recriar. Akhenaton situa o reinado como um prolongamento direto das primeiras dinastias, numa época em que prevalecia a transparência de sentimentos nos homens do governo e do clero. Akhenaton e Nefertiti, ela se torna a rainha no coração do jovem faraó, mas também a rainha do povo. O casamento dos jovens foi uma união não apenas pelo reino, mas principalmente pelo coração, pela comunhão de ideais e pela eternidade, que lhes possibilitou viver em uma das mais lindas histórias de amor. O casal oferecia sua vida ao Egito, conscientes da sua missão renovadora. Akhenaton exalta a beleza da rainha em diversos poemas e mandando executar muitas estelas e estátuas. Após 5 anos de corregência, Amenhotep IV resolve mudar o seu nome para Akhenaton, que significa a luz brilhante de Aton, isto é, o canal consciente pelo qual o deus Aton poderá exercer a sua influência sobre os homens para melhor colocar na prática os ensinamentos do seu mestre.
fazendo o Egito conhecer o Deus de amor, justiça e verdade. Segundo o conceito religioso do Antigo Egito, a mudança do nome transformava a natureza das coisas e a alteração do título modificava o modo de agir. Akhenaton percebe que seria necessário transferir a capital do Egito para outro local, onde não houvesse a interferência do clero de Amon no governo. Seu pai o apoia nesse projeto e ele parte junto a uma comitiva em busca de um lugar onde pés humanos nunca tivessem pisado, para a construção da nova capital. Akhenaton e a comitiva navegam pelo rio Nilo a partir de Tebas em direção ao norte. E certa manhã ele observa o sol nascendo entre duas montanhas, que é o símbolo do horizonte. Então ele diz: este é o local que meu pai Aton deseja para a construção da nova capital. Depois que foi construída essa nova capital, o faraó Akhenaton e a rainha Nefertiti fazem a entrada triunfal em suas carruagens. O Egito celebrava o nascimento da luz e a capital se tornava a cidade do esplendor de Aton. O grande templo de Aton numa reconstituição. O templo recebeu o nome de Templo da Pedra Germinada, pedra primordial onde o sol nasce, pois nessa pedra pousava a fênix, que em egípcio é Benu, como símbolo da manifestação do Criador. Ele tinha colunas de 20 metros de altura e também aparece o mural do templo com o casal, faraó Akhenaton e Nefertiti. O grande templo de Aton estava situado ao norte do palácio e tinha 800 metros de comprimento por 300 metros de largura, e onde estavam colocadas 365 mesas de oferenda. O sacerdote Merihá e esposa, que muito colaboraram com Akhenaton. A grandeza da religião de Aton é abrir o caminho da luz para todos que almejarem seguir a evolução espiritual. Foram erguidos templos em honra ao deus Aton em diversas cidades. Em On, Heliópolis, Mênfis, Hermópolis, Fayum e outras, pois Akhenaton tinha a ideia de divulgar a religião em caráter universal e construiu 2 templos fora do Egito, um na Etiópia, chamado Gen-Aton, e outro na Síria. Akhenaton explica que a religião de Aton é a única que traz harmonia e felicidade para o Egito e para o seu povo, pois é fundamentada na essência divina da verdade, que se estende para toda a humanidade. Christian Jacques refere à atualidade da mensagem de Akhenaton, dizendo: Akhenaton colocou em prática as leis espirituais vislumbradas em sua viagem interior, as quais devem ser seguidas ainda hoje por todo o homem que zelar pela evolução da sua alma. Ele dizia: viver em verdade. Essas leis são resumidas em 3 palavras: em amor, verdade e justiça. O casal passeava em sua biga pelas ruas de Akhenaton. Viver em Akhenaton é admirar a harmonia do casal real. Viver em Akhenaton é compartilhar de suas dores e de suas alegrias. Viver em Akhenaton é acreditar na irradiação de um outro sol que o rei vivifica. Viver em Akhenaton é encontrar um mestre espiritual, um rei que ensina as leis da evolução interior e transforma os súditos em seus discípulos. O faraó Akhenaton ensinava a todos ser o casal real sagrado, porque era intermediário entre Deus e o povo. Viver em Akhenaton é sonhar com o sol de justiça e de amor, para que não só os filhos do Egito, mas toda a humanidade possam viver em harmonia. Nefertiti tinha excepcional personalidade, sendo muito versátil, autoritária e benevolente, resoluta e atenciosa, crente e mística. Ela auxiliava nas decisões de caráter político, social e religioso. Festa na casa de um nobre com música e dança. Os egípcios eram muito alegres e gostavam de reuniões para ouvir música, apreciar as dançarinas, jogar e beber vinho.
uma estátua do faraó Akhenaton, com as características de rosto alongado, queixo protuberante, olhos oblíquos, mamas pendentes e ventre volumoso, de acordo com os ensinamentos da escola de Heliópolis, cujo deus Atum era representado como sendo o pai e mãe da criação. A referida estátua encontra-se no Museu do Cairo. Outra estátua de Akhenaton com feições normais, uma das últimas estátuas do faraó, encontrada no ateliê do escultor Tutmés. Um grupo de egiptólogos, imaginando que Akhenaton era doente, contratou o serviço de alguns médicos para realizarem um estudo nas suas estátuas e fazerem um diagnóstico. Nós esclarecemos que a múmia não foi encontrada. Parece um absurdo querer analisar as estátuas. Os médicos diagnosticaram síndrome de Froelich, quando o homem apresenta corpulência, mas tem os órgãos genitais em estado infantil, incapazes de procriar e não desenvolve as características secundárias masculinas como barba e pelos. Essa situação deveria ser classificada como um grande absurdo, pois ele foi pai de 6 lindas meninas e existe uma estela que mostra o rei com barba, provavelmente no período da morte da sua filhinha Maquetaton. Outros egiptólogos inventaram mais uma doença para Akhenaton, síndrome de Marfan, na qual o doente apresenta o rosto alongado, olhos estreitos, costelas deformadas, coluna curvada, dedos e artelhos longos e finos. Essa doença é de origem genética e nenhuma estátua de seus familiares apresentou qualquer anormalidade. Vemos as fotos originais do busto da rainha Nefertiti, encontrado no ateliê do escultor Tutmés, em Akhenaton, por um grupo de arqueólogos alemães que fazia escavações entre as ruínas da cidade e o levaram para o seu país. Mas para que as autoridades egípcias não percebessem o tesouro que estava sendo retirado, envolveram o busto em gesso. Nefertiti assume o trono como faraó após a morte de seu amado esposo Akhenaton. Ela também era representada com o rosto alongado e as mesmas características usadas pelo faraó. Nefertiti adota o nome de Anki-Keperu-Ra Semenka-Ra. Ela usa a clava ritual sobre o inimigo como um faraó. A clava era chamada a iluminadora, porque tinha o sentido de purificar e não de destruir. Akhenaton continua transmitindo ao mundo a sua eterna mensagem sobre a essência da verdade. Christian Jack refere a atualidade da mensagem de Akhenaton, dizendo que ele colocou em prática as leis espirituais vislumbradas em sua viagem interior, as quais devem ser seguidas ainda hoje por todo homem que zelar pela evolução de sua alma. Akhenaton, inspirado pelas ideias de seu pai Amenhotep III, que já havia introduzido modificações importantes para a mentalidade religiosa do seu tempo, prestando uma homenagem oficial a Aton por meio de construções que mandara erguer em Mênfis e em Uast, Tebas, ocasião em que corta certas prerrogativas políticas e financeiras do clero de Amon. Akhenaton, incentivado pela firmeza de propósitos de sua mãe, a rainha Tiy, que já demonstrara a sua preferência por Aton, deus solar dos primórdios do Egito. Akhenaton, apoiado por sua amada esposa, a rainha Nefertiti, que lhe prestou total colaboração, pois os dois lutaram juntos para tornar o Egito uma nação de amor e de paz, como símbolo da harmonia universal. E assim o faraó dá início à concretização de seus ideais, ao construir a cidade de Akhenaton, cultivando no coração do povo sentimentos de amor, justiça e verdade, que são os esteios capazes de conduzir à evolução da humanidade. Akhenaton faz um convite ao homem, convida o homem a comungar com tudo que existe e a reverenciar a natureza em todo o seu esplendor, contemplando a beleza das flores, o movimento rítmico da água do rio, o sibilar do vento no deserto, a alegria dos pássaros cantando, as estrelas cintilando no céu,
o desabrochar de uma nova vida, as melodias executadas ao som da harpa e do alaúde, enfim reconhecendo Deus em tudo e participando conscientemente da sua obra de amor. Akhenaton ensina a sua máxima do viver em verdade. Akhenaton reverencia o sol como fonte de vida. Akhenaton transmite a mensagem de Aton. A notável experiência do faraó Akhenaton o conduziu à eterna sabedoria que ele soube tornar perceptível à humanidade, mostrando que a vida nasce sem cessar e que a natureza se renova cada dia como uma manifestação de Deus, Aton. Os ideais de Akhenaton são perenes e devem atravessar a eternidade, pois ele assim se expressava. Os meus ideais desafiarão o tempo, até o momento em que o cisne se torne preto e o corvo branco, até que as montanhas se levantem e se movam, até aos abismos e se precipitem no rio, até que suas riquezas sejam tão abundantes como os grãos de areia nas margens do rio, como as escamas dos peixes, até que ele celebre tantos jubileus como as penas dos pássaros e as folhas das árvores.